Na hora da oração, quando o Senhor fazia no começo do culto, eu via quando o anjo do Senhor descia e colocava aqui uma grande mesa branca, e nessa mesa tinham 7 coroas antes da palavra, e nessas coroas, umas tinham 3 pedras que brilhavam, e a outra tinham 2, e tinha uma última que tinha 7 pedras. Essa que tinha 7 pedras, o anjo pegava e colocava na cabeça do Senhor. E as outras, que tinham uma que tinham 2 pedras, ele colocava na cabeça de 2 mulheres aqui dentro, e a que tinha 3 pedras, ele colocava na cabeça de um outro rapaz aqui dentro, e as outras ficavam na mesa. Essa foi a visão que Deus me deu hoje. No momento que o Samuel orava, a irmã Kézia até falou sobre o Samuel, né? Aí, quando orava não, quando ele estava tocando, aí entrou o anjo por essa janela, mas o anjo ele era alto e ele já chegou tocando o sax, mas ele era assim, tão grande que ele chegou como se tivesse com pressa e entrou por essa janela, mas ele entrava de lado, porque ele era muito grande e já chegou como se estivesse com pressa. Aí, durante aquele período que o Samuel deu uma parada e não tocou e parecia ser um erro, ele estava nessa posição assim, aí ele sentia a presença mesmo, assim, do Espírito Santo, e ele falava em línguas, e era assim, como se tivesse algo falando com ele. Aí eu até identifiquei que a irmã Kézia referiu a um anjo, né, com ele. Aí ele ficava assim, balançando a cabeça, como se estivesse, não, estava falando em línguas. E no momento entrou uma irmã por aquelas portas, mas naquele canto tinha um anjo. E assim que ela apontou na porta, aí o anjo já estava esperando ela e cravava a espada assim, bem na barriga dela. E depois, assim diz o Senhor. Ela sabe que eu estou dizendo para ela. E assim diz o Senhor: tu não honrou este lugar, tem blasfemado, tem falado coisas e fez o que não deveria ter feito, não honrou este lugar. Assim manda dizer o Senhor. No início do culto, eu vi um anjo se posicionar novamente na frente do altar, com a espada desembainhada. E aquele anjo ia passeando no meio da igreja. Ele pegava no braço de alguns irmãos e irmãs, e ele levava essas pessoas até a porta. Quando a porta da igreja se abria, ele jogava essas pessoas. E lá fora não tinha uma rua, era um buraco negro, era um abismo. E ali aquelas pessoas eram jogadas. Quando esse anjo retornava para dentro da igreja, que o culto continuava, muitos anjos ali recolhiam as cadeiras que ficavam sobrando. E ficavam muito poucos irmãos, pouquíssimos irmãos. Esses irmãos que Deus me mostrava, Ele me fazia entender que não é só os que estão sentados no templo, é a grande seleção que Deus irá fazer no meio do seu povo. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Enquanto o irmão Samuel tocava, um anjo estava do lado dele. E aquele anjo estava protegendo, guardando. E o anjo dizia que Deus estava muito feliz contigo, irmão Samuel. E saiba que Deus tem muito ciúmes de ti. Foi o que eu vi. Paz. Pastor, eu vi também que o anjo me dizia que era o anjo da morte. Ele não chegava a adentrar o templo, ele ficava na porta. E uma mulher, quando chegava, esse anjo a abraçava e ele desaparecia com aquela mulher. E aquele anjo me fazia entender, um anjo que estava próximo a mim, ele me fazia entender que aquele anjo
tinha levado aquela mulher, que aquela mulher tinha morrido. E não foi só uma morte espiritual, seria uma morte material também. Foi o que eu vi. Pastor, agora há pouco, Deus me mostrava como se eu estivesse fora do globo terrestre. E eu vendo o planeta Terra de fora. Deus me mostrava anjos em todos os lugares da Terra, em volta daquele globo terrestre. Eles pegavam a atmosfera com as mãos e eles sacudiam o globo terrestre, como se sacode um tapete. E ele me dizia que em pouco tempo Deus vai sacudir a terra. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, quando o pastor orava pelos políticos, falando dos políticos na oração, Deus me mostrava um círculo de cavalos e cavaleiros ao redor de Brasília, ao redor daquela obra feita por mãos de homem, que parece um trabalho de macumba. Ali mesmo, naquele planalto central, foi cercado de anjos nos seus cavalos, cavaleiros. E ali, pastor, eu via quando todos olhavam para cima e vinha do céu uma espada muito grande, grossa, que ela abrangia os 3 prédios, os 3 lados daquele monumento. E ela rachava tudo, para todos os lados tinha rachadura. E ali eu via que não tinha mais como se reerguer. Havia sido totalmente destruído. E naquela roda que formava dos anjos, surgia fogo. Era um círculo de fogo, e aquele fogo ia se fechando naquele monumento. Quando o fogo tomava posse de tudo. Foi o que eu vi, pastor. Paz, pastor. Pastor, eu gostaria só de contar uma experiência espiritual, pessoal, que há 2 meses, 3 meses mais ou menos atrás, eu estava orando. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor, na qual o Senhor fala sobre uma oração que o Senhor fez a Deus, que o Senhor dizia que se não fosse para servi-lo, verdadeiramente, que Deus lhe tirasse a vida, que não teria mais sentido viver. Aquilo, pastor, eu tomei para mim e eu fiz aquela oração. Eu disse, Senhor, eu não vou mais suportar viver 1 minuto nessa terra se eu não for para ser útil na tua obra. Se não for para me te servir, eu não quero mais viver. E a partir dali, pastor, eu senti uma presença muito grande naquele dia. E depois daquele dia, eu passei a ter momentos de intimidade com Deus surpreendentes, ao ponto de estar no meu quarto e de repente se encher da glória de Deus, eu ver anjos para todos os lados e aquela glória descer no meu quarto. E teve momentos que, quando está acontecendo o culto, que eu tenho essas visões, eu me sinto, Deus me leva para dentro da igreja. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a igreja pessoalmente, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem me levado. Quando eu chego na porta da igreja, eu sinto uma presença grandiosa do Espírito Santo de Deus agindo de maneira sobrenatural dentro da igreja. E eu sinto como se eu estivesse pessoalmente aí. O Espírito Santo de Deus me leva como se eu estivesse aí. E isso para mim, pastor, tem sido uma glória, porque eu nunca senti Deus tão próximo. Eu nunca tive intimidade tão grande. Eu tô na minha cozinha, cozinhando, e Deus diz, vai pro quarto, eu quero falar contigo. Se ajoelha que eu quero falar contigo. E ali eu solto o que eu tô fazendo, venho falar com ele. Quando eu tô ali,
fazendo algum doce, algum chocolate, alguma coisa. Deus diz, me louva. Eu quero ouvir tu me louvando. E é uma presença tão forte, é uma voz tão forte que eu olho para o lado para ver se não tem ninguém do meu lado. E ali eu começo a louvar, eu começo a sentir a presença de Deus. É algo, assim, inexplicável, pastor. E eu tenho que agradecer muito a Deus, em primeiro lugar. Mas também a sua vida, pastor, porque foi o seu exemplo que fez com que eu tomasse também essa iniciativa. E para a honra e glória do Senhor Jesus, até aqui me tem ajudado o Senhor. Paz, pastor. Eu vi descer do céu, meio a relâmpagos, assim, um brilho como de ouro, assim, um grande ser branco. E ele descia do céu com uma espada. A ponta da espada estava para a terra, assim. E ele vinha descendo calmamente, assim, do céu. E a direção que ele vinha era da igreja. E ele parou não pelo lado da rua. Ele não ficou do lado da rua, ele ficou ali do lado da varanda. Do lado das janelas, assim. Ali ele parou. E a igreja estava vazia e ele parou ali. Eu tive essa visão agora há pouco. Amém. Eu via no começo do culto, na primeira oração, enquanto o pastor orava, falando sobre Apocalipse, sobre o que João viu em Apocalipse, e falando que tem alguém incrédulo, que não acredita nas visões que estão acontecendo, como é que pode acreditar em Apocalipse? Eu vi quando um anjo pegou um irmão pelos cabelos e arrancou a cabeça dele do corpo e mostrou ela para o senhor pastor. Eu vi também, enquanto o pastor orava, na primeira oração, como que serpentes na frente do púlpito. E elas tentavam dar o bote, mas não conseguiam, ficavam longe, assim, meio temerosas. Umas tentavam ir, mas tinham medo e voltavam, assim. Tentavam dar o bote para atacar, algumas davam um bote falso, assim, de longe, mas não atacavam verdadeiramente, ficavam em redor do púlpito. E assim que começou o primeiro louvor, enquanto o louvor estava tocando, eu vi quando um anjo jogou uma corda por cima da estrutura de ferro e botou no pescoço de um irmão e puxou esse irmão e enforcou ele. E ele subia assim, ficava enforcado, e o anjo ficava embaixo assim, puxando a corda assim, vendo ele com os pés no ar assim, sendo enforcado. No decorrer do louvor, eu vi quando um manto assim, um pano, como se abrindo do céu, um pano azul, cobria toda a congregação. Então, no lado que está o Samuel, desceram 3 anjos de fogo, como que se esses anjos estivessem pegando fogo, anjos assim, o corpo deles pegava fogo. E veio um anjo com uma lança branca muito grande, e ele deu na mão do senhor pastor, e ele entregava a lança para o senhor e apontava para frente, e o senhor pegava e lançava essa lança para frente. Amém. Eu via ainda no louvor, quando terminou o louvor, estava terminando, bem perto do final do último louvor, eu vi quando espadas caíram do céu. E irmãos levantaram as mãos e pegaram essas espadas que caíam do céu. Bem poucos irmãos, muito poucos. Acredito até que eu saiba o número, mas não vou falar. E foi incrível. E dessa vez alguns irmãos pegaram essas espadas que caíram do céu. Amém. Enquanto o pastor estava falando do anjo grande que estava atrás,
ali onde é a varanda, ele pegou a espada, colocou ela na frente do seu rosto, no seu rosto, assim, levantou ela até o seu rosto, assim, e entrou para dentro da igreja. Amém. Antes que o pastor começasse a orar, quando ele falou, vamos orar, eu fechei meus olhos e vi como que uma pirâmide com os tijolos bem novos, e em cima dessa pirâmide tinha um olho, em cima dela tinha um olho, e eu ficava olhando para essa pirâmide. De repente, de um céu negro, céu carregado como se fosse chover assim, veio uma águia, e essa águia veio e remeteu contra aquele olho e arrancou o olho de cima da pirâmide com suas garras e saiu voando com aquele olho. E assim que o pastor começou a orar pela guarda municipal, eu vi o anjo da justiça que pegava um uniforme e jogava ele no chão, o uniforme da guarda municipal, e limpava os pés em cima desse uniforme. Os pés deles, ele limpava assim os pés assim em cima desse uniforme, como quem limpasse os pés. E enquanto o pastor estava orando, eu vi também quando o anjo da justiça veio e arremeteu contra um poste de fiscalização e cortou ele no meio. E enquanto o pastor orava, eu vi um lugar onde caía muitas moedas de ouro, muitas. Ele enchia aquele lugar com moedas de ouro, e eu vi esse lugar pela parte de dentro, então caía muitas moedas de ouro. Então desceu uma espada do céu, e essa espada deu no meio dentro desse lugar, no meio dessas moedas de ouro. E quando essa espada bateu ali, essas moedas começaram a sair por aquele prédio, pelas portas, tinha uma escadaria muito grande, e essas moedas começavam a ir para a rua. Então a população, alguns da população iam e pegavam essas moedas. E também quando o pastor estava orando, eu via em visões, eu via partes de cima de casas, e eu identifiquei construções da China, aquelas casas que a gente vê assim da China, aquelas construções assim dos telhados assim que tem na China. E também vi uma construção da Grécia, uma construção assim, o estilo grego, assim, com aquelas colunas, um lugar branco bonito. Amém. O uniforme que o anjo da justiça limpava os pés, eu pude ver, não era da guarda municipal, é o uniforme da polícia militar do Rio de Janeiro. É o mesmo uniforme que a polícia militar do Rio de Janeiro usa. Esse é o uniforme que ele limpava os pés. Não era da guarda municipal. Assim que o pastor começou a pregação, veio uma espada do céu muito rápida. Ela veio e cravou no chão da igreja, mas ela não cravou de ponta. Ela cravou lateralmente. Ela cravou em lateral, ela entrou por essa janela que está aberta, ali onde a Dayana fica, perto do violão. Ela entrou muito rápido, e cravou no chão da igreja. Ela cravou lateralmente. Ela veio, entrou e cravou lateralmente. E era uma espada como se fosse um ouro, assim, essa espada. Amém. E no momento que essa espada adentrou e cravou no chão, foi bem no momento que o pastor estava falando da volta de Cristo. Amém. E esse buraco negro ali que a irmã Késia viu, eu também vi ele. Só que eu não vi onde era. Eu não vi se era na entrada da igreja, eu não vi onde era. Eu só vi esse buraco negro e pessoas sendo jogadas nele. Foi isso que eu vi.